Bom, acho que está gravando aí já. Acho que apareceu aí para você a gravação, né? Legal. Então, Tony, de novo aqui, agradeço aí a sua participação, o aceite do convite imediatamente, né? De uma forma muito generosa que atendeu o meu convite. Na hora que eu falei que a gente estava com esse projeto de ajudar artistas, artesãos a viver da arte, né? Você prontamente, de uma forma muito generosa aí, atendeu, dedicou um pedaço desse seu tempo tão ocupado, um verdadeiro ícone da arte brasileira. Então, muito obrigado, Tony. Eu gostaria aí de reforçar esse agradecimento, porque realmente eu fico lisonjeado com sua participação aqui. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar e falar da minha trajetória. Obrigado. Ô, Tony, eu vou começar aqui do fim, né? Como os filmes que começam do fim para a gente ir para o começo, que muita gente, quando olha um artista, um jogador de futebol, alguém de referência de qualquer setor, ele olha aonde ele está. Ele não conhece todo esse processo de que levou esse profissional a essa condição, né? Então, eu queria que você, sem modéstias, se apresentasse. Acho que você vai se apresentar muito melhor do que eu, porque a nossa relação é mais nessa parte comercial ali, da caricatura, né? Que nos projetos a gente se trombou aí de uma forma que precisava da demanda desse tipo de trabalho. E fala você melhor do que ninguém para se apresentar, sem modéstia. Além da caricatura, né? Reconhecimento da caricatura, o que mais o Tony D'Agostinho faz hoje? Bom, minha formação é basicamente, como artista, é basicamente em teatro, né? Eu escrevo e dirijo para o teatro, sou dramaturgo, tenho um grupo do qual sou cofundador, que é o Teatro Cartoon. Aliás, nós fizemos ontem a última apresentação do ano aqui no Sesc, né? E escrevo também, dirijo para outros grupos de teatro. Então, eu tenho uma dimensão do meu fazer artístico que está nos palcos, né? Outra dimensão dessa minha trajetória artística, que se divide em dois caminhos, as artes cênicas, a outra faz parte das artes visuais. Eu sou cartunista, né? Sou ilustrador também, mas sou basicamente hoje um cartunista, que incluo dentro desse balaio de humor gráfico a prática da caricatura, do cartoon, das histórias em quadrinhos, da ilustração também, né? E também sou sociólogo, sou mestre em Ciências Sociais pela PUC. A minha graduação é aqui na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, local onde eu dou aula na pós-graduação, na disciplina Arte, Cultura e Identidade no Brasil. Acho que basicamente isso, né? Basicamente, só isso, né? Então, quando a gente olha para um artista, é isso que é aí que eu estava querendo chegar, onde a gente, né, no preliminar, por isso que eu queria trazer isso para dentro do nosso bate-papo, para dentro da gravação. É justamente esse fim que geralmente as pessoas veem. E eu, até isso aqui, eu falei, não tem roteiro, mas acabei, eu falei, minha cabeça explode, né? Quando você estava aí prestes a entrar para falar comigo, eu tenho que trazer essa pessoa aqui, né? Uhum. Talvez algumas pessoas não conheçam, por isso que eu estou compartilhando a tela, o nosso grande maestro brasileiro, reconhecido mundialmente, João Carlos Martins, né? E eu trouxe ele aqui porque tem uma passagem que ele conta, eu acho que você deve ter ouvido isso, ele, no final de um show, ele vai lá cumprimentar alguns convidados, né? E um convidado, né, que estava assistindo o show, quase que aos prantos, falou assim para ele: você é meu ídolo, né? Eu daria a minha vida para tocar como você toca. Ele parou, pensou alguns segundinhos e respondeu: eu dei. Ou seja,
né? Ele deu a vida dele para tocar, para fazer, para ele ser o que ele é. Então, não é de uma hora para outra. Se você quisesse ser realmente isso que você se diz querer ser, você teria que se doar, fazer isso, trabalhar. Então, quando a gente vê hoje o Tony D'Agostino, né, essa referência, professor, é, é, referência na arte do Brasil, né? Como foi essa trajetória? Como que começou? Né? Você teria como mudar alguma coisa nessa trajetória? Enfim, como que começou isso? Saiu de uma paixão, saiu de uma oportunidade? Conta um pouquinho da sua trajetória, Tony, por favor. Bom, eu comecei com teatro na escola, né? Na parte de teatro, na escola, no Colégio 23, um curso estava fora da grade curricular, né? Que era à noite, de teatro. Desde aquele momento eu nunca mais parei. E o desenho, eu comecei, sempre desenhei, sempre fui envolvido com história em quadrinhos, né? Eu me alfabetizei aos 5 anos para ler história em quadrinhos, né? Então, me alfabetizei até um pouquinho antes, perguntando e tentando ler com os quadrinhos da Marvel, porque isso é 79, mais ou menos, né? Então, 80. Então, eu queria muito saber o que as personagens estavam falando, né? Então, eu nunca mais parei de desenhar e nunca mais parei de fazer teatro. Então, sigo com essas duas trajetórias, né? Eu comecei com teatro no Colégio 23, como eu falei, e depois eu fui para a Fundação das Artes de São Caetano do Sul, me profissionalizar como ator. Depois dessa escola, da Fundação das Artes, eu fiz poucos trabalhos como ator. Eu já saí de lá escrevendo e dirigindo peças, né? Ainda, claro, com uma inexperiência de quem está começando e tudo mais, mas escrevi e dirigi meio que desde sempre. Fiz alguns espetáculos como ator, mas minha trajetória mesmo é como diretor e dramaturgo, né? E assim, a história, né, ela está se desenrolando de uma forma que olha e fala, não, para ele foi tudo muito fácil. Quais foram as grandes barreiras, né, até aí, esse ponto? Porque viver da arte, como foi? Família, amigos, o seu meio social, como eu falei, a gente falando no começo, e a gente que trabalha com pesquisa, e eu falei o quanto a sociedade massacra a gente, né? Impede a gente às vezes, seguir um sonho, ou interrompe o sonho. E quais foram as suas barreiras que você teve que É, enfrentar e que serve de lição aí para os artesãos, para os artistas que estão no começo? na verdade, tanto no desenho quanto no teatro, eu tive, não sei se barreiras, mas eu tive facilidades, né? Porque eu nasci numa família de classe média, então eu não precisava necessariamente trabalhar, eu podia me dedicar a esse tipo de atividade, o que não é a situação da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, sobretudo, a gente sabe, num país que tem uma gênese de mão de obra escravizada como o nosso, e que a gente sente as consequências até hoje disso, né? A parcela pobre, negra, preta da sociedade, não tem as mesmas facilidades. O país é muito desigual nisso, mas não é só para seguir a carreira artística, para seguir a formação enquanto uma dimensão de acesso à educação, de acesso aos serviços do Estado e assim por diante, né? Então, eu não posso falar que eu tive barreiras, eu tive oportunidades, né, que me foram dadas ali, independentemente do meu pai ou da minha mãe acharem que isso ia ser um futuro ideal para mim ou não, essa preocupação de pai, né? Mas do ponto de vista material, eu voltava para casa, tinha lá comida, teto, tudo certinho, escola, tudo certinho. Então, eu não posso falar que eu tive barreiras, né? A maioria das pessoas tem muitas barreiras. Muita gente que começou comigo não conseguiu levar a vida artística
porque simplesmente teve que abandonar tudo para pegar um emprego qualquer para suprir suas necessidades básicas de subsistência, né? Se eu falar, mas meu pai não gostou que eu fui fazer teatro e tal, não sei se isso é uma barreira, de fato, né? Ele tinha a formação dele, tinha vamos chamar assim, os valores dele e achava que isso era o certo e errado, mas eu não tive assim barreiras, né? Claro, você tem que pagar o preço, né? E pagar o preço é saber que você não vai sair como artista e já ter de cara uma renda para você se manter. Isso leva um certo tempo de conquista de estilo, de conquista de público, mas assim, eu acho que isso é mais ou menos em toda a área profissional, né? Eu não acho que seja uma exclusividade da arte, né? Do artista profissional. Ele tenta, você se forma em direito, em, sei lá, forma em outra atividade, TI, etc. Então, você vai ter um tempo de desenvolvimento da sua carreira, criação do seu currículo. Enquanto isso, é uma atividade um pouco mais difícil. Agora, o que eu acho é que os aspectos sociais que envolvem desigualdade, esses sim colocam barreiras que às vezes são intransponíveis, né? Uma criança que tem subnutrição na infância, o desenvolvimento dela para sempre fica comprometido, né? Então, eu acho que as principais barreiras são as sociais do ponto de vista de raça e classe, para conquistar uma carreira artística. Eu acho que não dá para a gente pensar fora disso basicamente nada, nenhuma esfera social no nosso país. Como que aí, mas tem também a questão dessa dedicação sua, né? Esse ir atrás, você até hoje estuda, até hoje você está envolvido com educação, está envolvido com esse aprimoramento. Você, a partir de que momento você falou assim, putz, fiz a coisa certa, aqui que eu estou começando a ver o resultado da coisa. Qual foi a virada de chave? Assim, que você falou, agora acho que agora dá para começar a viver da arte. Então, eu não sei se teve um ponto específico. Quando eu saí da escola de teatro, eu eu montei meu primeiro grupo, fui trabalhar como apresentando o nosso primeiro espetáculo. Depois de de um ano mais ou menos, eu consegui vender meu primeiro espetáculo para o Sesc e para a Secretaria de Cultura. Né? Aí a gente começou fazendo esse nosso teatro aos pouquinhos, que foi caminhando. E na parte das artes visuais, eu comecei a fazer caricaturas em eventos, sabe, esse tipo de evento corporativo, me contratavam e ela. Então, eu não me considerava ainda, eu não era um cartunista, um caricaturista, eu estava em formação ainda, mesmo porque esse tipo de evento corporativo, eu não sei se ele é o ideal para o desenvolvimento do caricaturista, né? Do cartunista. Então, eu acho que isso vem com o tempo, vem aos pouquinhos, né? Não tem um momento de ruptura e a partir do qual eu já consigo me manter. Eu acho que não, eu acho que a gente vai, do ponto de vista de produção, até hoje, oferecendo os projetos, participando dos editais, né? A trajetória continua, né? Continua em desenvolvimento. E ela não é linear para cima, né? Ela não é linear e ascendente. Ela tem os seus altos e baixos para todo mundo, para os artistas que têm mais capilaridade na sociedade e para os artistas que têm um público um pouco mais reduzido também, né? E como, na verdade, a gente precisa se expor. Como vender a nossa arte para o mercado? Porque uma coisa que eu tenho, que eu estava conversando também com essas pessoas que entram em contato comigo, é essa dificuldade em vender a arte. As pessoas acabam fazendo, em vez de se aprimorar ali no que estão fazendo e ter essa persistência e ter essa paciência, vão direto para um marketing digital, aprender curso digital de como vender e eu não consigo fazer.
o meu... Como que é? Como que se lida? Não sei se tem esse tipo de abordagem na sua aula, lá na pós-graduação, se surge esse tipo de tema, né? Que sugestão? Como fazer isso, Tony? A gente tem uma internet, tem uma ferramenta aí que está aí, né? Uhum. Eu acho que não, o melhor dos mundos seria que o artista ficasse produzindo, criando, e que tivesse uma outra pessoa para vendê-lo, um produtor. Esse seria o melhor dos mundos, né? Porque o tempo em que você fica montando projetos, fazendo inscrição de edital, oferecendo para as pessoas a sua arte, participando de eventos, e tudo, fazendo a burocracia toda, ele é muito, muito grande esse tempo, né? Então, esse seria o melhor dos mundos. Mas a figura do produtor, diversas áreas artísticas, ela não é tão presente como a gente gostaria, né? Você tem, claro, em diversas áreas, mas você precisa ter recursos para ter uma pessoa assim do seu lado. Isso, sobretudo no início de carreira, é uma coisa mais complicada, né? Então, o artista acaba produzindo a sua arte, criando a sua arte e tendo que oferecê-la, né? Hoje você tem as lojas virtuais, redes sociais, essa coisa toda, né? Mas eu penso num momento assim. Eu acho que o mais interessante para o artista é se preocupar em criar um trabalho autoral, com identidade, e aos poucos ele vai encontrando o público dele, ele vai ou formando um público para aquela produção artística, para aquela linguagem artística que ele tá desenvolvendo. Eu acho que o objetivo não deve ser ganhar dinheiro com a arte. Se o objetivo for ganhar dinheiro com a arte, objetivo, né? Veja bem, não estou falando que que o artista não precisa de dinheiro para sobreviver, uma vez que ele é um trabalhador, está inserido numa determinada classe social, etc. Né? Eu estou falando que o objetivo não é ganhar dinheiro. Né? O objetivo é fazer arte. Como consequência desse fazer artístico, ele ganha ali o dinheiro da sua para comprar o seu modo de vida. Porque se o objetivo for ganhar dinheiro, você tem outras atividades que vão te pagar um valor maior e vai ser muito mais fácil atingir esse objetivo. É aquilo, né? Você gosta disso? Você curte isso? Como você curtia aquilo? Você falou, vivia aquilo, respirava aquilo, né? Porque a pessoa, eu estou dando os exemplos que eu estou conversando aqui, porque as pessoas pulam tudo isso e começam a vender, fazer stand, vender na internet e não vende e começa a fazer promoção, isso por 50%. Eu falei, gente, você não está desvalorizando a sua arte? Eu acho que a arte tem que ter o caminho inverso, eu acho que tem que ter uma certa escassez ali. Você está colocando, você está colocando o seu produto, colocando promoção cada vez mais. Gente, sai desse comercial, volta para a sua casa, faz da sua casa um ateliê e ali o seu local de obra, de produção intelectual e trabalha nessa exposição do que é essa arte que você faz, para você valorizar, não você depreciar colocando promoção, promoção. Então você está querendo só vender. Já muda de figura, né, Tony? Eu acho que a gente tem que ver assim de que lugar que parte, né? O artista, em qual meio social, qual que é o entorno dele, né? Claro, uma coisa é falar do artista que tem recursos e que não precisa necessariamente ter. Opa, cortina aqui, só um momentinho. Não tem problema. Olá. Oi, caiu aí. Bom, pelo menos aí tá batendo uma brisinha. Aqui eu deixo tudo fechado, eu tô transpirando, né, para não ter ruído. Agora eu fechei e estou assim. Mas deixa eu falar uma coisa. Ele depende de onde vem aquele artista, porque a gente falar da produção artística de alguém que não tem nenhum recurso, que não tem segurança, o mínimo de segurança financeira, não tem o mínimo de estrutura
para arriscar entrar numa vida em que dependa exclusivamente do seu fazer artístico é uma coisa. A gente falar de alguém que tem uma família financeiramente estruturada ou que tem recursos próprios e vai investir o seu tempo na produção artística é outra coisa completamente diferente. Então, quando a gente fala o artista tem que fazer, já não atende a uma realidade social que é diversa, né? A gente precisa entender o artista de onde, né? É aquela coisa que a gente discute muito aqui na sociologia, né? O discurso do empreendedorismo ele serve para quem tem capital e pode ter um tempo de arriscar, né, assumir o risco que um determinado negócio dê certo ou não. Agora, a pessoa que tem sobreviver, que está desempregada e tal, assumir o discurso do empreendedorismo, está na esfera errada, porque você não vai ser patrão de si mesmo, né? Você vai ser alguém que está tentando sobreviver de qualquer jeito, porque você precisa de dinheiro contínuo para fazer a manutenção do seu modo de vida. Então, você não é um empreendedor, você está sobrevivendo, né? Sem as garantias da CLT, né? Sem as garantias trabalhistas mínimas. Então, são situações muito diversas, né? Muito diversas para a gente falar, dá para investir, porque às vezes realmente não dá, a pessoa não tem muito tempo para primeiro desenvolver um estilo, né? A não ser que ela tenha um emprego, a não ser que ela tenha outra fonte de renda, né? Porque como que ela vai, às vezes, desenvolver um estilo, aguardar 10, 15 anos para chegar a uma técnica legal e depois começar a vender, sabe? As coisas são mais complicadas. E é exatamente isso que eu estou acabando, né? Acabo sugerindo. Gente, mantenha o que você tem, qual que é aquilo que você tem fixo, que está te mantendo, para você poder investir na arte. É isso que você quer? Então investe nisso. E acaba sendo um exemplo aí, né? Eu acho que como você disse, todas as áreas, e não é diferente na arte também, né? De você seguir um processo, uma evolução com o decorrer do tempo. Ô, Tony, eu sei que a gente já até passou um pouquinho do tempo que a gente combinou aí, já vou finalizar, mas e para aqueles, por exemplo, tem uma pessoa que ele organiza eventos de artistas. E ele fala que está muito difícil isso, porque tem pessoas que não são da área da arte, que acabam investindo nisso e explorando o segmento de eventos e quem é da arte mesmo para desenvolver feiras, eventos voltados para a arte acaba tendo uma dificuldade. Se você fosse um curador, né, organizar uma feira para artes, como você faria? Então, essa não é muito a minha área, né? Porque essa é uma área de produção de eventos, né? Eu costumo dizer que eu tenho, dentro da minha trajetória, eu tenho dois, não sei se, não sei, acho que não é essa a resposta, mas acho que é legal eu falar isso. Eu tenho um segmento que são os meus projetos autorais, que aí sim eu encaro como uma produção artística. Estou no ramo exclusivo da arte, é uma produção autoral, né? Que ela pode futuramente gerar renda ou não. Muita coisa minha não gera renda, né? No entanto, ela é muito importante, às vezes mais importante do que algumas obras que geram renda, porque elas me dão uma identidade social, vamos chamar assim, né? Elas me dão uma identidade social, elas fazem parte da minha obra, da minha trajetória, as pessoas me reconhecem a partir daquele tipo de obra. E eu tenho uma outra dimensão, que é aquela que é encomenda. Então, vem, por exemplo, um evento, alguém fala assim, olha, eu preciso, sei lá, de algum desenho para colocar numa camiseta, ou eu preciso de um sketchzinho de 10 minutos para falar do tema tal, desse produto nosso na feira, no evento, essa coisa toda. Então, esse tipo de trabalho, embora feito por artistas, eu não considero uma obra de arte, eu considero
uma outra coisa qualquer, né? Embora feito por artistas, ele está ali, tem o objetivo único e exclusivo de gerar renda que a gente precisa aqui, né? Então, quando eu vou falar de arte mesmo, eu falo desse meu trabalho autoral. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho autoral, vou falar aqui dos cartoons, eu tenho das charges, né? Eu tenho um trabalho autoral nessa categoria, que, sobretudo como cartunista, essa produção começou em 2018, quando das eleições, quando do avanço desses valores autoritários, fascistas na opinião pública. Então, eu preciso me manifestar quanto a isso, né? Eu preciso assumir uma posição em favor dos valores humanistas. Então, essa é a minha forma de produção artística que toma muito do meu tempo hoje, né? Assumir um lado em favor dos movimentos, dos valores humanistas. Então, a gente tem essas duas dimensões. Uma é uma dimensão de produção autoral e outra é uma dimensão de, vamos chamar assim, ela é mais você colocar técnica, a sua técnica naquela categoria a serviço de um contratante. Mas eu acho que isso é uma outra coisa, né? É uma outra coisa quando você trabalha para eventos corporativos, por exemplo, né? E acaba vendendo, acaba sendo uma alternativa dessa pessoa respirar para continuar o projeto de vida ali, né? Acaba sendo uma forma de geração de renda que os artistas acabam fazendo, né? Então, uma coisa é me chamar num evento corporativo para eu me apresentar como, embora eu não esteja fazendo mais, mas para eu me apresentar como caricaturista. Então, eu vou lá. Outra coisa é você me chamar para desenhar todo mundo segurando o meu produto. Você percebe que são dimensões muito diferentes. Né? São dimensões muito diferentes. Dá para você atender as duas, mas eu acho que você tem que estar ciente, e não é que isso que vai contaminar a arte, não é nada disso, é que uma tem um objetivo funcionalista, né? Um tem um objetivo funcionalista, e a arte tem tudo, menos uma dimensão funcionalista utilitária. A arte não tem ela não nasce de um utilitarismo. Quando a gente fala de uma obra de arte, pensa nessa, mas para que serve? Não serve para nada. Do ponto de vista concreto, não serve para nada. Do ponto de vista simbólico, do ponto de vista humano, né, ético, político, etc., ela tem um grande valor, te proporciona nessa interação um grande valor existencial, né? Uma coisa não exclui a outra, você precisa também suprir suas necessidades materiais, concretas, evidentemente. Uhum. E para fechar isso, né, é complexo, né? Porque na hora que a gente fala e a gente precisa, quem consome a cultura, né? Quem vai fazer o artista sobreviver da arte, viver da arte, né? É, é, é complicado, e ainda mais num país que a gente está falando muito do país, da condição do país, que primeiro a população precisa sobreviver. Qual o momento de consumir a arte? Qual o momento que a arte vai conseguir atingir um número de pessoas? A gente tem vários desafios aqui também, né? Que pode ser também alguma coisa que esses novos artistas podem trabalhar nesse sentido também de alguma coisa social, de algum caminho para divulgar a arte, para fazer a arte estar mais presente na sociedade. Como fazer isso, Tony? Para a gente finalizar aqui, já passamos do tempo que a gente combinou, mas para finalizar, o que você fecharia aí o nosso bate-papo com que mensagem para esses artistas? Eu acho que uma atitude, em termos de política pública, muito interessante para a gente dinamizar a esfera artística do ponto de vista da capilaridade na sociedade é formar o hábito de leitura, de teatro, de pintura, enfim, levar a arte
para a primeira etapa, para as primeiras etapas da educação do indivíduo. Então, lá naquela infância, você já promover, a partir da primeira infância, você promover o contato com a arte, mas como uma coisa diária. Porque se a gente perceber direitinho, se a gente lapidar o olhar, né, do ponto de vista de percepção, a gente está cercado de arte o tempo todo, né? Cercado de arte o tempo todo, e essa interação nos dá um ganho existencial muito grande, né? Mas isso precisa ser oferecido do ponto de vista de uma política pública, né? A partir do entendimento, como dizia o Antônio Cândido, que na cesta básica tinha que ter, estou aqui mexendo no que ele disse, né? Mas a arte é um direito tão fundamental quanto o arroz e feijão, sabe? Está na mesma medida. Então, na cesta básica devia estar incluído também, por exemplo, livro ou qualquer manifestação artística, né? Então, a arte, porque você também, a gente falar de cara, mas primeiro tem que fazer junto em caráter prioritário também, porque você sabe quem tem em caráter prioritário contato com a arte, e isso influencia no desenvolvimento humano, os filhos das pessoas que têm posses. Então, essas crianças têm contato com a arte desde o 0 ano, né? Desde no útero já tem contato com a arte, né? No útero já tem contato com a arte, né? Então, e a gente, por um corte de classe, a gente acaba falando, não, mas primeiro precisa matar a fome aqui, primeiro precisa aprender português, matemática. Junto com isso tudo, não que isso não seja básico, né, para a subsistência, isso é básico para a subsistência. O contato com a arte é tão básico quanto arroz e feijão, quanto acesso à saúde, né? Porque você acaba reforçando essa desigualdade num corte de classes, simplesmente não oferecendo arte, oferecendo contato com a música, o contato com o teatro, o contato com a leitura, desde a primeira infância, né? O contato com tudo. Sabe, isso tem que ser contínuo na formação humanista, senão, de repente, a gente está com essas pessoas aí que não acreditam em vacina, que acham que a Terra é plana, que acham que precisam de um autocrata que chamam pela ditadura, que querem fazer revisionismo histórico, né? É uma coisa muito complicada. Mas aí deixa tudo. A gente fica dependente do governo, então, Tony. O que a gente pode fazer? Porque tem o governo, tem os artistas e tem a sociedade. E a gente tem uma sociedade que gosta, uma parte dessa sociedade que tem a arte envolvida aí, e eles consomem, não divulgam. Como que é isso, né? De novo, agora para finalizar, nesse tripé aqui, como que não sendo só dependente do governo, o que os outros, né, o que a gente pode fazer para fazer esse gosto da arte incorporar na sociedade? Eu acho que sem a presença do Estado, né, sem a presença do Estado com uma política pública de arte e cultura eficaz, é muito difícil isso acontecer. A sociedade civil organizada consegue algum resultado, mas ela depende também do Estado. A gente não consegue fazer as coisas darem certo do ponto de vista humanista, do ponto de vista do cidadão, sem a presença do Estado, né? O discurso de depende de nós, de meritocracia, ele é muito bonito, mas ele não é resolutivo. Não, ele não existe, né? As coisas não dependem de nós, porque nós não dependemos de nós mesmos, né? A gente depende de um entorno social, a gente depende de onde eu vim, que tipo de preconceito eu sofro, que tipo de acesso, que tipo eu tenho, que tipo de acesso me é negado, quanto que eu tenho de renda, sabe? Como eu fui educado, quais os meus valores. Então, não depende. Claro, tem uma dimensão subjetiva também que interage com a dimensão coletiva, mas não existe só depende de você. Esse discurso da meritocracia, ele funciona para quem tem
já recursos. Aí só depende. Ainda assim, eu tenho um pouco de dúvida. Agora, quem tem que acordar 6 horas da manhã, pegar duas horas para chegar no trabalho, trabalhar, sai às 5, 6 da tarde, volta mais 2 horas para voltar para casa, você falar para essa pessoa, depende só de você, não, né? Não ter a noção do que é a vida do outro, face das dificuldades que ele sente. Então, o discurso da meritocracia é uma falácia, porque ele transfere os direitos aos quais você tem, aos quais você deveria ter acesso como cidadão, para sua responsabilidade individual, uma vez que o Estado não te garante esses direitos. Então, sem Estado, vamos chamar assim, sem política, não tem solução nenhuma, porque o Estado gere uma dimensão muito grande da coletividade, né, do ponto de vista jurídico, econômico, cultural, etc. E a sociedade, ela só é sociedade, enquanto instituição, quando ela é sociedade civil organizada. Então, tem política dentro. Né? Não estou falando necessariamente de política partidária, mas de uma dimensão política que é contato com o outro e a geração de consensos, a geração de rumos para uma determinada categoria social. Né? Então, só o indivíduo... Não, aí fala assim, mas olha, aí o coach chega e fala, mas olha o exemplo do fulano de tal, né? E esquece que para aquele fulano de tal tem 100 mil que nunca vão chegar lá. E não depende só deles, depende de uma série de fatores que estão, às vezes, em oposição, né? Que às vezes estão em contradições. As coisas são muito complicadas, muito mais complicadas do que a gente vai falar. Aí a gente chega para o cara e fala, mas força de vontade, hein? Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia, né? Que nem o outro lá falou. Absurdo desses, né? Então, e também, do ponto de vista da arte, agora eu vou falar só do ponto de vista da arte, a gente precisa muito prestar atenção nas palavras do Abujamra, né? Do falecido Antônio Abujamra, que era um grande artista, né? Ele fala o seguinte, o fracasso e o sucesso são irmãos. Ambos são uma ilusão. O que importa é a sua trajetória. Né? Essa busca pelo sucesso é igual à busca da felicidade, não chega nunca, porque você não tem um ponto de chegada, você tem momentos felizes na sua vida e momentos de angústia e momentos de... E tudo isso é valioso. Né? E você não vai de sucesso em sucesso, em sucesso, em sucesso, em sucesso. A derrota é um aprendizado, né? A derrota é um aprendizado. A gente aprende mais com a derrota do que com a vitória, inclusive. O fracasso e o sucesso... É o que ele disse, o fracasso e o sucesso são uma ilusão, porque a gente não está, do ponto de vista artístico, competindo com o outro artista. Né? A gente não está... A gente está tentando fazer a nossa arte porque a gente precisa dessa via de expressão, né? No meu caso, para tirar muito da angústia que eu sinto em face dos problemas que a gente passa de convivência humana, e o retorno financeiro ele é uma consequência. Eu posso chamar isso de fracasso, de sucesso? Não chamaria isso de sucesso. Não estou nessa categoria de sucesso, sabe? Ou de fracasso. A gente está enxergando essa produção artística como noutra esfera. Né? A gente faz arte porque a gente precisa fazer arte, foi a forma que a gente encontrou por diversas causas aí, não lineares, da expressão do que a gente sente. Né? O dinheiro que a gente ganha por isso é uma consequência. Mas é exatamente isso. É entender que é tudo um processo. É entender que é um processo. Se você gosta da arte, que você quer viver da arte, viva, respire a sua arte, trabalhe com ela. Eu acho que uma hora
uma hora a coisa acontece, né? Uma hora essa expressão vai ser reconhecida se você não sucumbir aí a essa ânsia de querer o dinheiro muito rápido ou querer vender a qualquer custo, né? Tem esse processo de construção da sua carreira, do seu conhecimento, do fracasso e das vitórias e das derrotas para construir essa sua trajetória na arte também, né? Como em toda a carreira. É isso, Tony? É isso, então. Muito obrigado aí. Eu estou interrompendo porque aqui eu teria assuntos mais espinhosos aqui para a gente conversar, mas eu acho que isso offline fica melhor, uma outra oportunidade aqui para a gente ir muito a fundo, até para conversar das minhas experiências, né, com relação à arte aí que eu tive, para a gente discutir um pouquinho e você a gente trocar essa visão que eu acho que é interessante para os dois lados. Mas aí acho que uma outra oportunidade, aí se você me der essa oportunidade, a gente conversa aí. Tá bom, Tony? De novo, cara, muito obrigado por esse tempo que você me dedicou. A gente falou até mais um pouquinho aí, mas culpa sua. É verdade. Valeu, professor. Agradeço e fico à disposição. Quando quiser, só entrar em contato. Valeu, Tony. Um abraço. Legal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.